Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou o Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal! Bora para mais um super episódio? Vocês devem falar assim, eu acompanho todo e todo é super. Se não é para você, tá tudo bem, mas para mim é, porque eu sempre tenho algo a acrescentar aqui no meu repertório e é isso que importa para mim. Eu espero que você também extraia o melhor de cada conversa que você assiste, porque isso sinaliza que a gente tá no caminho certo. Saiu uma pedrada em alguém, hein? Senti. Pum, Não, tudo bem, chinelada. tudo bem. A Havaiana voou aí na tua tela. Bom, cuidado. Pode ser pra você realmente. Pode ser pra você, pode ser pra você. Mas a dona Tabata tá certa. Sempre pra gente é um super episódio, porque é muito bom fazer o que a gente gosta, é muito bom fazer o que a gente ama, ainda mais com a nossa família. Então, pra gente é um super episódio, sim. E pra falar em super, quem tá super hoje? Eu, porque Você. tô vestido do quê? De Minimal. Então, assim, a Minimal tá me deixando super, super elegante, super com alto astral. Super jovem, super sabe? bonito, super paquito, Continua que eu gosto. Né? super maravilhoso. Nossa, amor, obrigado. Muito obrigado, viu? E se que você quer ser um super também, brincadeira, se você quiser, tá usando a roupa da Minimal, em algum lugar aqui, ó, mas provavelmente aqui tem um QR Code da Minimal, tá? É só você acessar lá, usar o cupom ACORDO, que você vai ter descontos especiais pra você também ter umas roupas da Minimal na sua casa. Eu acho que a gente tem que fazer esse corte e mandar pro pessoal da Minimal pra ver quantos homens eles deixam super também, entendeu? Pensar nisso. Acho que dá bom. Já quero aproveitar e falar que se você chegou pela audiência do nosso convidado, seja muito bem-vindo ao Acordo Podcast. Não esqueça de se inscrever, tá bom? O convidado, ele tá aqui, então você quer dar aquele joia, não é só entrar em contato com ele e falar que você acompanhou o episódio. Já se inscreve no nosso canal também, por a gente ter feito essa parceria dele estar aqui, é muito válido pra gente, porque a gente tá aqui, ó, batalhando os nossos inscritos e você vai nos ajudar. Então, como diz o Danilo, os dados apontam que nem metade das pessoas que visualizam o nosso canal se inscrevem. Então, se inscreve, por favor. Isso vem tornando normal, né? Em todos os canais. E eu sempre garanto pra você que a única dedada que não dói é o seu like, tá? Não vai cair seu dedo, não vai tomar choque, mas se você soubesse o quanto o YouTube entrega quando você dá um like, quando você deixa o seu comentário, tá? O algoritmo entrega a gente pra mais pessoas. Então parece que a gente sempre tá pedindo sempre a mesma coisa, mas não é. É a forma que o YouTube reconhece o nosso trabalho e entrega a gente, sugere a gente para mais pessoas. Então, se você tá aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu like, vale muito a pena. Se você tá vendo pela TV, que 70% da nossa audiência tá vendo pela TV, você fala, Danilo, mas eu não consigo deixar um comentário. Consegue, porque do seu lado esquerdo ou do seu lado direito ou do seu colo tem um celular. Você pega esse celular seu, loga no YouTube e deixa um comentário pra gente. Você pega esse celular seu e joga na televisão. Depois você manda a conta pro Acordo Podcast. Pronto, fizemos todo A gente quer ver em um mês quantas TVs a gente vai precisar fazer o concerto e assim nasce um novo negócio. Nasce um novo negócio não, aí nasce um novo patrocinador. Pode ser a Philips, a Sony, alguma. A Philips tá patrocinando bastante episódios aí. Pode mandar aqui e a gente presenteia os nossos grandes telespectadores com a TV da Philips ou um cupom grande de desconto. TV? Seria bom, pensou? né? Que top? A gente Caramba, podia fazer hein? essa campanha, Ó, quem sabe? Quem não chora não mama, né? Já dizia muitas pessoas. Bom, Brincadeiras à parte. em um dos posts do nosso convidado de hoje, ele colocou que se você tá triste, é só você abrir um CNPJ. Então, para comprovar se é verdade mesmo, vamos dar voz a ele. Carlos Eduardo Pinheiro, seja muito bem-vindo ao Acordo Podcast. Obrigado, gente. Obrigado aí pelo convite. Pô, para mim é uma honra estar aqui, né? Eu já sigo o podcast de vocês há um tempinho, né? Vi pessoas passarem aqui que eu conheço, inclusive até pessoalmente. E foi foi uma experiência, está sendo uma experiência única, né? A gente vinha aqui. Lembro até hoje como é que foi que eu consegui, não sei se vocês lembram, estavam falando, participe do podcast e tudo. Eu falei assim, coloque a palavra tal. Eu coloquei. No dia seguinte, quando tocou o telefone aqui, que era uma
mensagem de WhatsApp, eu falei, não, peraí, eu conheço. Aí tinha alguém falando comigo. Eu disse, escuta, você está disponível para participar aqui do podcast? Eu falei, a hora que você quiser, quando você quiser. E hoje eu estou aqui, né, realizando um sonho, um podcast que eu gostaria muito de ter vindo. Né, e hoje eu estou aqui, participando aí, esperando as perguntas, se vocês forem fazer. Não sei se vai ser só bate-papo, mas eu estou preparado. Agora, a história do CNPJ, tem gente que abre e fica triste. Tem gente que abre e fica feliz, agora tem gente que abre e fica triste. O momento da abertura sempre é uma felicidade. Sempre, toda Sempre. vez. É Toda que nem vez. quando você compra uma areia, né? Uma No areia. começo, né? No Eu começo, nunca tive, viu? Mas eu tenho amigos que tiveram. Que, Só olha, explode. A experiência não foi boa. Bom, quando a gente fala de empresa, eu comecei assim brincando com essa frase porque a sua história carrega aí alguns CNPJs, algumas tentativas. A gente sempre arrisca algumas coisas e às vezes o que falta é um pouco de conhecimento, um business plan, Sim. alguma coisa para a gente dar muito mais profundidade para o nosso negócio e uma previsibilidade para que ele, né? Exatamente, para que ele flua, né? Para que ele flua. Então, acho que a gente pode começar por aí, porque indo por essa história de empresa, nasce também toda a trajetória do Carlos Eduardo. Porque o que acontece? Eu vejo hoje, assim, com o passar do tempo, que você vai galgando novos negócios, ou você vai tendo maior expertise, você começa a ver que a abertura de CNPJ não é o suficiente. Eu sempre fui uma pessoa muito conservadora em relação a isso. Então, muitas pessoas hoje falam assim, olha, eu vou abrir um CNPJ, montar uma empresa, virei empresário. Mal sabe ele que ele não tá fazendo 10%, nem 50%, nem 30% do que deveria ser feito. A pessoa, quando vai tentar abrir um CNPJ, primeiro ela tem que ter um business plan para saber o que eu vou fazer, o que eu sei fazer, qual a noção que eu tenho se eu abrir esse CNPJ. E às vezes a pessoa não tem. A pessoa abre um CNPJ só para falar, esquece dos encargos tributários. Essa nova lei de reforma tributária vai mudar. Então a pessoa ela tem que estar sempre em conhecimento daquilo que vai mudando na vida do empresário, daquilo que vai mudando na vida da empresa. Né? E não é só abrir. A pessoa acha dessa maneira que abrindo um CNPJ, eu resolvi meu problema, vou virar empresário, vou ganhar dinheiro. Mal sabe ele que o caminho nem começou. Esse plano de negócio, que é mais do que necessário, né, para iniciar um projeto, uma empresa com o qual você quer faturar sim. eternamente. Você não vira e fala, não, vou montar um negócio para daqui um ano vender. Tem gente que sim faz essa projeção, mas a maioria das pessoas, dos empreendedores, eles querem vida longa. Essa necessidade de falar a respeito disso, surgiu de você sempre ter feito isso? Não surgiu. O que aconteceu foi o seguinte, a minha história foi assim, eu já trabalhei com, assim, meu pai, ele teve um supermercado, né? E quando, assim, de alta temporada, final de semana, porque eu estudava, eu ia ajudá-lo e via a importância dele trabalhar. Né? E naquela época, meu pai era empresário. Só que naquela época não era algo divulgado. Simplesmente é o seguinte, montei um supermercado, comecei a trabalhar tudo. E a gente percebia que a tecnologia, né, e a informática foram mudando o cenário dos supermercados daquela época. Até que meu pai decidiu fechar, né, de aposentadoria e não quis abrir mais nada, não quis empresariar mais nada. Por quê? Porque a mentalidade dele, do meu pai, era uma mentalidade antiga, uma mentalidade daquela época em que você achava que, por exemplo, vou abrir um material de construção, acabou. Hoje não, hoje você tem que ter noção daquilo que você está abrindo. O business plan que eu digo é o seguinte, você hoje tem que fazer pesquisa de campo para saber se aquele negócio é viável no ponto que você vai abrir. Você precisa verificar com algum contador, uma pessoa especializada, a tributação desse negócio, o enquadramento do CNPJ, tá? Até com advogado tributarista, se você puder. Né? Porque você vai ter que contratar pessoas, é um custo. Você vai ter que montar o seu negócio, é um custo. Você vai ter que contratar
Um contador é outro custo. Pagamento de tributo é outro custo. Então, se você não tiver apto a essas necessidades que o mercado está te impondo, é melhor você nem abrir. Você primeiro tem que saber aquilo que você está fazendo. E tem muitas pessoas que não sabem. É por isso que hoje, uma média de a cada 5 anos, 70% das empresas fecham. Aliás, desculpa. A empresa não demora 5 anos e fecha. Hoje aumentou um pouco. Já vi uma outra pesquisa que foi para 7 anos. Mas quer dizer, 2 anos de diferença não faz quase nada. É que as pessoas acham que ser empreendedor é fácil. Sim, eles acham. Você vai montar algo ali e vai rodar sozinho. Você não pesquisa. Eu acredito muito que o empreendedor ele é um cara valente, né? O empreendedor ele tem que ser valente. E hoje eu vejo que... Cara, como que eu posso explicar para não ser aquele cara arrogante, né? Eu vejo que a galera sai de um trabalho, no CLT, e acha que vai dar muito certo como empreendedor. Só que ela não fez nenhuma pesquisa do que ela vai montar. Às vezes ela pega o fundo de garantia dela, alguma coisa, e fala assim, não, agora eu vou ser. Poxa, eu já quebrei 4 empresas, né? E sei o quanto é difícil você ser empreendedor. Ainda mais hoje que a gente vive num país que não tem mão de obra, que tá difícil a mão de obra, as pessoas não querem mais trabalhar, a gente tá numa geração também aí das pessoas que não trabalham, não é como na nossa geração. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado como ela vai fazer isso. E olhar sempre para a estatística. E não entrar nela. Fevereiro chegou e Atibaia já está em clima de carnaval. A tradição mais querida da região está de volta. Um carnaval feito para todas as idades, com diversão de verdade. De 14 a 17 de fevereiro na Praça da Matriz e na Passarela do Samba. Tudo com programação gratuita, organização e segurança reforçada. Porque aqui, respeito também faz parte da festa. Carnaval Atibaia 2026. Vem curtir, vem celebrar, vem pra Atibaia. É por isso que eu digo da importância de você ter, inicialmente, uma base daquilo que você vai fazer. Ter um plano de negócio para saber o que realmente eu quero. Porque eu já tive uma época, até há muito tempo atrás, eu abri um buffet de churrasco. Entendeu? O buffet de churrasco estava indo muito bem. Estava indo bem. Todo final de semana, a gente ia em algum lugar, Eu falei assim, vamos começar a implementar. O que aconteceu? Empresas próximas perceberam esse nicho e começaram a fazer o quê? Começaram a derrubar o preço. Então, o que acontece? Eu simplesmente montei por montar. Só que eu não tive capacidade suficiente para entender que o mercado ia ter uma concorrência meio que desleal. E aí, como é que eu faço isso? Como é que eu tenho esse suporte? Certo? Você tem que ter tudo na mão. Você tem que ter na mão também um gasto, por exemplo, se a pessoa entrar com uma ação trabalhista, você já tem que ter um plano para você ter um valor no caso de uma indenização. Entendeu? Tudo isso é inicial antes de você abrir um negócio. Você já tem que ter essa noção. Você tem essa noção, tem essa condição, aí você abre. Boa parte dos podcasts que param no decorrer do tempo, que já são mais de 40 mil abandonados no Brasil, né, entre formato de vídeo e áudio, é exatamente não pensar nessa longevidade porque, eu vou alugar um estúdio. Mas e se tiver algum imprevisto, uma baixa na sua empresa, você não tiver um apoiador? A primeira coisa que você abre mão é exatamente, não vou gravar essa semana. Depois, essa semana viraram 15 dias ou virou um mês. E assim vai. Algumas coisas que eu falo eu tenho que tomar cuidado porque me vêm histórias à mente, mas eu vi um caso de uma pessoa que montou um negócio de acordo com um sonho passado e que ela estava na fase de contratação. E a contratação que seria ideal ela fazer seria, por exemplo, um salário de R$4.000 de uma pessoa que já era da área e estava empregada em outro lugar. Ela falou que era muito caro para ela nesse momento. Só que eu reavaliando em uma segunda conversa, ela fez uma contratação num valor de R$2.700. Só que ela ainda dá uma ajuda de custo de R$400. Então, R$3.100 o investimento. R$900 pode estar sendo crucial para ela que não entende do negócio,
que tem uma pessoa que foi contratada que não domina, Sim. e ela poderia ter auxílio de uma pessoa que já está inserida no mercado, que tem uma carteira, que já é destaque de venda há mais de ano nesse lugar e que estava insatisfeita no lugar. Ou seja, você acha que essa pessoa não ia fazer um movimento de se pagar e essa diferença de R$900 por mês, ela acabaria sendo ínfima? O grande problema aí que eu vejo é o seguinte: muitas vezes as pessoas elas têm um sonho do passado de construir alguma coisa, de ter um negócio. Só que às vezes esse sonho já acabou, já não existe mais mercado hoje para aquele tipo de empresa ou para aquele tipo de negócio. Mas a pessoa lá atrás, há 30 anos atrás, há 15 anos atrás, eu sempre tive um sonho de ter um negócio assim. E hoje em dia no mercado, ele não suporta mais esse negócio. Então a pessoa é levada às vezes muito pela emoção para abrir o CNPJ, para ter uma condição uma condição melhor para a família dela, tudo, só que ela está vendo apenas a emoção, ela não está vendo a razão. Ela não está agindo com a razão. Porque se ela agisse com a razão, ela faria uma pesquisa de campo e perceberia que esse negócio hoje não é mais rentável. Por exemplo, o que eu vejo que hoje está começando a ter muitas unidades, tá? E até uma necessidade, tá, para as pessoas é aquelas lavanderias automáticas. Isso daí está crescendo demais no mercado e vai crescer muito mais ainda. Entendeu? Principalmente se você tiver algum ponto próximo de algum edifício muito grande, tudo, ou num ponto comercial bom, bem visível. Porque hoje em dia, o que acontece? É muito mais prático você, ao invés de lavar na sua casa, botar para secar, tudo, você levar numa lavanderia dessa. Entendeu? Então, hoje, o que está acontecendo aí? Por causa, principalmente, dessa mão de obra que falta no mercado, os empresários hoje estão optando por serviços de automação cada vez mais. E a tendência é cada vez mais ter serviço de automação. Eu como trabalho, mexo com importação, eu vejo de vez em quando algumas novidades que saem de maquinário de automação na China. Você fica impressionado. Lá na China lançaram agora ele desinfeta capacete de motoboy. Porque lá, na China, Vietnã, Hong Kong, é normal você dar carona, você ser um mototáxi. Uhum. E aí o que acontece? Você pega o capacete e dá para a pessoa. Aí você para num ponto, coloca o capacete, uma cúpula de vidro fecha e desinfeta o capacete todo. Então, olha, são coisas que cada vez mais estão inovando. E não precisa ninguém mexer com nada, não precisa ninguém ter mão de obra. Então você está cada vez mais, por causa dessa condição que o pessoal hoje em dia não procura se aprimorar naquilo que está fazendo, ou se aprimorar em algum curso, alguma mentoria, os empresários hoje procuram muito mais automação, que é fácil. Você chega lá, a máquina já está lá. Você falou, eu vou até te dar um presente. Ah. Tá. Obrigado. São uma camiseta da Minimal, que são soluções para o homem, né? O dia a dia, soluções práticas do dia a dia. Muito obrigado aí. Falando de praticidade, quando você falou das lavanderias, né? A própria Minimal, isso não é nem um merchan, é eu falando, porque eu já era consumidor da Minimal. Sim. Eles inovaram a questão da roupa, com tecnologia, com tudo. Então a gente está vendo que o avanço disso, a camiseta não amassa, essas camisas não amassam. Então você não precisa passar mais essa camisa. Você já evita o ferro de passar. Já evitei. Entendeu? Agora, se eu tenho uma lavanderia prática, ainda vou lá, coloco isso daqui e já seca, vamos supor. E não é só na casa. Se estiver perto de um prédio comercial, Sim. vamos falar lá em Alphaville, que tá todo mundo trabalhando. Puxa, cara, eu vou numa camisa branca. Pô, tem na mala aqui rapidinho, subi de Santos, tô em São Paulo, mas não quero ir com essa camiseta. Cara, você vai lá, em 40 minutos tá seca. E se não precisa passar, é mais lindo ainda. Então, a tecnologia ela vem para ajudar. E você falou, foi no banheiro, mas você falou uma coisa igualzinho a gente conversou. Ela deu o exemplo e é de uma pessoa conhecida nossa que ela abriu algo que ela tinha um sonho no passado. É isso aí. E ela resolveu abrir agora. Ela parou um monte de coisa que agora ela teve condição de abrir. Será que fazia sentido esse sonho do seu passado ele continuar? O Danilo sempre trabalhou com marketing. Conversei que falei para vocês aqui a hora que vocês chegaram que eu sou conhecido, eu entregava panfleto na rua, na lombada. E sempre fui
trabalhei com veículo de comunicação. Sabe quando o podcast mudou a atração dele? Quando uma pessoa sentada aqui falou, ué, mas você não mudou. Você continua tendo um veículo de comunicação. Fora que a minha cabeça fez assim, ó. O insight. Verdade. Eu continuo tendo um veículo de comunicação, mas num formato novo. Aí você fala, caramba, qual que era o sonho do Danilo lá atrás? Puta, eu fiz direito. Não tem nada a ver com isso. Então, agora, porque eu estou financeiramente bem, vou fazer uma faculdade, vou acabar minha faculdade de direito porque era um sonho meu. Não, o mundo passou, andou. Então, essa dica que você deixou para o empreendedor, isso aqui vai dar um corte sensacional para justamente o empreendedor ver se o que era o sonho dele ainda faz sentido ter. Exatamente. Hoje, o mercado hoje, ele não é, como é que é assim, ele não é uma coisa delicada. O mercado é agressivo. Então, às vezes, você está tentando fazer algo lá de trás, que, pô, caramba, meu sonho era abrir uma lavanderia mas não automatizada. Tem um monte de automatizada. Você não vai conseguir erguer o teu negócio, você não vai conseguir empreender, você não vai conseguir dar uma sustância para ele. Uhum. Você entendeu? Então, é isso que acontece. Então, às vezes, lá atrás, um sonho, você pode modificar esse sonho. O sonho quer dizer que você ainda não tem nada concreto. Porque a partir do momento que você concretizar esse sonho, aí você vê o mundo real, meu amigo. Aí você está no mundo real. Agora, o negócio é aqui. Sabe? E, às vezes, a pessoa... Por isso que eu acho importantíssimo o canal do YouTube. Porque tudo que você não sabe, que você não tem o conhecimento, o YouTube te dá. É só você buscar. Sai da zona de conforto. É o que eu falo sempre para todo mundo. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que está empreendendo também. E eu falei para ele, cara, não foi difícil sair da tua zona de conforto? Ele falou, foi. Porque o empresário é um barato. Assim, quando você começa a ter algo, né, por causa do trabalho, esse cara tá passando a perna em alguém. Esse cara aí tá fazendo alguma coisa de errado. Como é que ele tá ganhando tanto dinheiro? Mas a minha esposa sabe. Domingo, já trabalhei o dia inteiro. Sábado, já deixei de sair com a família para trabalhar. Então, hoje, a mulher do empreendedor, ela tem que ter essa condição de saber que ele quer se doar ao máximo para aquilo que ele está fazendo, para dar uma condição de vida melhor para a mulher, para a filha, para o filho, né, para a família. E às vezes isso daí a sociedade não vê. A sociedade está vendo, por exemplo, que ele trocou de carro. A que custo foi isso? Profundo, né? Eu falo que esse podcast é meio louco, a gente fala de umas coisas, a gente tem uns negócios profundos. Eu acredito que as pessoas têm que fazer uma análise muito simples e as pessoas, elas hoje em dia não vivem o presente, né? Elas não estão presentes, de fato, analisando e entendendo o momento delas, o que elas estão vivendo e quem elas são. Sim. Mas acho que o primeiro exercício, de fato, que tem que ser feito é... Se você está vivendo a vida olhando no retrovisor, então você está avançando, mas olhando para trás, isso pode ser muito perigoso. Ou, inclusive, se você não está cercado de pessoas assim à sua volta. Porque daí elas passam a te contaminar com relação aos seus sonhos e projetos e te deixar cada vez mais ansioso e inseguro. Porque você envolve o teu projeto e o teu sonho com pessoas que estão à sua volta, mas que elas olham a vida dela com base no passado e faz com que você permaneça no mesmo lugar, fique estagnado. Exatamente. Aí você está na sua zona de conforto inconscientemente. Então, acho que a primeira coisa que as pessoas têm que começar a ficar muito atenta para poder avançar, seguir a vida, fazer uma mentoria, ir em busca. Não estou falando para viver uma vida louca e falar assim, vou fazer, não vou ouvir ninguém. Mas se sinta presente, entenda o teu momento, o teu negócio, se ele está indo bem ou se você está querendo montar um novo negócio. Eu acho que é por aí o caminho inicial da jornada de qualquer pessoa. Isso sim. Até eu vejo assim, né? Às vezes a gente fala do nosso meio de convivência, né? E o que acontece? Às vezes, no nosso meio de convivência, tem pessoas ali dentro
sem você saber, eles estão querendo que você não evolua. Eles estão querendo que você continue na mesma coisa, no mesmo patamar. Porque eles sabem, inconscientemente, que se você evoluir, se você for adiante, aquela pessoa vai ser insignificante para você. Então eles não querem, certo? A gente vê muito hoje inveja. Inveja. A gente sabe que hoje o primeiro homicídio na Bíblia foi por causa de inveja. Entendeu? Então, às vezes a pessoa tem inveja daquilo que ela conquista, tá? E fala assim, mas logo tá voltando de novo para estaca zero. Isso é só momentâneo. E você não encontra pessoas hoje do teu convívio, que é difícil. Fala assim, graças a Deus que aquela pessoa está evoluindo, aquela pessoa está crescendo. Olha, o faturamento da empresa dela triplicou, dobrou, quadruplicou, certo? E é o que eu faço isso. Porque eu vejo da seguinte maneira, eu acho que tudo aquilo que você deseja volta para você. Eu acredito fielmente nisso daí. Então, quem está à minha volta, eu quero que evolua. Eu quero que tenha condições de ser feliz, alegrar a família dele, entendeu? Ter êxito no trabalho dele. É o que eu penso todos os dias. As pessoas que estão próximas de mim e não. Porque a felicidade é contagiante. Se você estiver feliz, se você estiver alegre, isso vai contagiar. Eu já vi isso daí várias vezes no YouTube, você pode perceber, não sei se vocês já chegaram a ver. Tem uma pessoa que entra dentro do metrô com um tablet na mão e a gente não sabe o que ele está vendo. Mas ele começa a rir, sozinho. Daqui a pouco você olha, o vagão inteiro está dando risada. Os caras nem sabem o que ele está vendo ali. Mas, assim, pela energia do local, por aquilo que ele tá fazendo, as pessoas em volta, eu fico feliz também, fico alegre. Não sabe nem o que ele está vendo. Mas ver o cara dando risada, e rir é motivo de felicidade, motivo de alegria. Todos em volta começam a fazer a mesma coisa. Então, eu acho que assim, esse ecossistema que hoje pertenço, que eu estou, é da seguinte maneira. Assim, todos querendo o mesmo objetivo, todos querendo a mesma coisa. Certo? E às vezes, quando a pessoa cai, você tem que estar ali para ajudar a levantar também. Você fala de uma maneira que cada vez mais fica claro pra gente. Eu cada vez mais fico mais feliz de estar com um ambiente diferente ao meu lado, né? Eu e a Tabata, a gente tá muito nesse mundo agora. Claro que eu não vou generalizar 90% das pessoas, tá? Mas muitos dos seus amigos antigos, as pessoas que andavam com você antigamente, que estavam com você antigamente, se eles às vezes não te acompanham mais, e você tem que deixá-los para trás de alguma maneira. Não que não vão deixar mais de ser seu amigo. Porque chega num ponto que ele não quer que você seja muito Exatamente melhor do isso. que ele. Enquanto você tá ali mais ou menos, um pouquinho, tá ok. E a gente viu isso na pele. Porque o nosso ciclo... Nossa, vocês vão montar um podcast. Vocês querem o quê? Aparecer? Você quer ficar famoso? Eu falei, cara, se eu ficar famoso vai ser consequência. Mas eu acho que é um negócio. E a gente foi batalhando. Ah lá, agora virou coach. Olha lá, agora vai virar mentor. Olha lá, agora tá vendendo conhecimento também. Você sabe o quê? Aí eu falei, cara, todo mundo falando isso. Daí eu comecei a me afastar. Aí você tem os amigos mais próximos que, pô, torcem por você. São naquela. Aí você começa a ir pra um outro ambiente. O cara, é isso aí, meu. Você tem que fazer. Pô, que não sei o que, eu tô assistindo você. Não falamos aqui em off? Quantas pessoas me olham aqui em Atibaia, que me conhecem e falam, pô, cara, super legal o seu podcast, hein? São poucos. São poucos, mas todos estão vendo. Porque quando puxa um assunto, aí a pessoa fala. Agora, quando eu vou pra fora, eu vou num outro lugar, num evento, e eu tô com essas pessoas, todo mundo, cara, assistiu o episódio tal, foi bom, hein? Fulano é bom, hein? Que foi lá, que legal que fulano foi lá. Você mesmo. Que legal que o Neto foi aí. Aí você fala, cara, realmente é uma ambiência. E ele vence. Se você tiver com os caras ruins, você vai perder. Aí você falou da questão do cara sorrindo no vagão de um trem, no metrô. Ele tá contagiando todo mundo. Exatamente. Então, por que não estar mais próximos de pessoas que te contagiam, que te levam para um outro momento? Por que o cara olha pra você? Imagina que você vai conseguir ter um carro desse. Não, cara. Olha pro seu amigo do lado e fala, cara, tomara que você consiga ter esse carro. Eu torço por você. É que isso são escolhas. A gente que escolhe. A gente é que tem que escolher estar do lado dessas pessoas. As pessoas, no mundo todo,
elas estão ali, espalhadas ou em grupos, ou em confrarias. E é você que escolhe. A gente tá aqui para falar a vida real, né? Eu já fui a, Sério? eu já fui a Mentira, pessoa gravando? que não aplaudia o sucesso do outro. Há muitos anos atrás. Aquilo me incomodava. Porque entrava nas indagações. Sim. Mas será que é real? Mas será que tá fazendo a coisa certa? Mas será que... é isso mesmo? Sabe? Ficava exatamente nessa frequência. E hoje, meu coração transborda por aplaudir qualquer pessoa por virar e falar que bom que conseguiu. É isso aí, tá no caminho certo, é a conquista, é a verdade, é a vida que ela sempre almejou. E isso faz com que reverbere coisas boas para mim. E eu não faço na obrigação de aplaudir para ver se aparece alguma coisa para mim. Não, é porque eu vejo que as pessoas estão indo para um caminho do bem. Então, é cada um olhar para si e ver o que pode aprender e aprimorar. Eu acho que é sobre isso. A vida é simples, mas as pessoas tendem a aquela complicada básica, A vida né? é simples, mas as pessoas tendem a dificultar ela. Por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque tem muitas pessoas que aplaudem o teu sucesso, né, e querem algo em troca. Isso é muito preocupante. Porque não só aplaudir o sucesso da pessoa, porque não só chegar e desejar que aquela pessoa prospere. Não, eu quero ter alguma coisa em troca, certo? É a mesma coisa. Você, por exemplo, eu não sei se aconteceu com vocês, mas espero que não aconteça nem comigo. Mas às vezes eu estou aqui hoje, eu estou participando de podcast, eu estou começando a aparecer mais nas redes sociais. Eu não era assim, eu não tinha esse perfil. Mas hoje eu estou assim, porque eu vi que há necessidade. Hoje em dia, o empresário, a pessoa que não aparece na internet, ele está deixando dinheiro na mesa. Tá? E tratando disso, às vezes a pessoa vai chegar, né? Começar a tirar sarro de você. Falar, o blogueirinho ali. Pô, lá o cara. Nossa, ele tá fazendo aquilo, tá louco. Ele acha que vai ter sucesso fazendo isso. Ele acha que o Instagram vai dar status para ele. Mas a pessoa, quando consegue, aí vem o cara e fala assim, pô, sempre fui amigo dele. Tá vendo aquele cara ali? Falando pro outro, conheço, é meu amigo, meu irmão. Mas antigamente ele passava a tirar sarro de você. Ele dizia coisas pejorativas ao teu respeito. E hoje ele vira o teu amigo, meu irmão, meu camarada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, isso a gente não pode se importar. Se você for se importar com a opinião dos outros, você não sai nem da tua casa. Que é a maior situação que as pessoas ficam paradas, né? Paralisadas. Elas não fazem com medo do julgamento ou com medo de ser ridicularizado, humilhado, e isso às vezes tem uma importância muito grande dentro dela. Às vezes pode ser padrões que o crivo disso, de manter ela no lugar que ela está, é exatamente esse. Eu não quero passar por essa situação, então eu não me exponho, eu não falo, eu não gravo vídeos, eu só me relaciono com quem está ao meu lado e você mesmo está sendo o bloqueador do teu sucesso. Você vê como é que é interessante isso, né? Por exemplo, como é que é importante o ecossistema que você vive. Eu não tinha ideia nenhuma de estar aqui num podcast alguma vez na vida. Eu queria, como eu falei, eu queria trabalhar, fazer o meu, sustentar minha família e acabou. Mas no ecossistema que eu estou vivendo hoje, eu vejo uma pessoa próxima de mim se apresentando num palco. Eu vejo uma pessoa próxima de mim palestrando em algum lugar, participando de vários podcasts, tudo. Eu falei assim, poxa, se aquela pessoa que está ali tá pouco se lixando o que você vai achar ou o que você não vai achar, falou, eu aqui vou ficar preocupado com o que ache de mim, eu quero que achem o que quiserem. O que vocês quiserem, pode achar. Eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso para chegar e eu vou chegar. É isso que eu penso. Você percebe que hoje você estando aqui, desculpa, meu amor, e a conversa para onde ela tá indo e tá indo maravilhosamente bem, as pessoas, elas não sabem da história contada pela boca do Carlos Eduardo sobre toda a sua trajetória, mas ela tá conseguindo ler os seus valores?
E é uma coisa muito mais íntima e poderosa do que apenas uma história contada de tropeços, de ganhos, de destaque. Porque na minha história também, se eu começar a contar aqui, a gente vai ficar até a noite. Então, é bom a gente... Não, mas O é... que eu já vi... Não, nada de mal, não é isso, gente? Mas eu tô falando assim, o que eu já cheguei a fazer, o que eu participei... eu já abri empresa de fornecimento de cesta básica, uma vez com meu pai no supermercado, mas não deu certo a sociedade, por quê? A gente tinha que progredir em algumas coisas, algumas situações, e eu não tiro a razão dele, né? O meu pai queria falar assim, não, olha, veja bem, isso daqui pode gerar perigo para o nosso caixa, isso daqui pode gerar perigo para o nosso empreendimento, deixa aqui tudo. Hoje você acha que eram perigos reais? Hoje não. Hoje não. Mas eu não julgo Não, meu pai, tá tudo porque bem. o meu pai ele tem a cabeça de 1900 e bolinha atrás. Muitas pessoas. E é difícil isso. Não, meu pai, eu amo meu pai de paixão. Meu pai foi um dos meus maiores incentivadores. Mas é difícil hoje em dia você chegar e mudar a cabeça de uma pessoa, né, que está acostumada com aquela crença limitante lá de trás. É muito difícil, Carlos, você mostrar para uma pessoa que existem pessoas que na internet vendam mentoria de 100, 200, 300 mil para uma pessoa que para ela fazer 300 mil no negócio dela demora demais. Esses valores que hoje a internet mostrou, foi difícil para a gente também. Não, é complicado. Entender isso. E você só entende quando você está próximo desse ambiente. Concorda comigo? Concordo, 100%. Porque a gente, é que nem você tem a sua CNPJ, você tem o seu negócio, você está indo agora para a parte do digital. E eu, cara, aplaudo pessoas que estão indo pro digital. E não tem idade para ir pro digital. A gente está com o seu Andrelino, que vem aqui dar entrevista pra gente, que ele tem uma securitizadora de crédito, está se jogando. Eu falo, é isso que é bonito de ver. Por quê? É a ambiência que está fazendo esse movimento. Quando a Tabata falou agora de conhecer o Carlos, não a história só de empreendedor, mas como que o Carlos pensa, quem o Carlos se tornou. Essa é a diferença que eu gosto do meu podcast, de ter um podcast, eu e a Tabata, porque, cara, a gente deixa isso fluir de alguma forma. A gente fala sobre negócio, empreendedorismo e marketing. Só que a vida é um negócio. Empreender é num casamento, é numa relação, é com um filho, é ensinar, é você deixar um legado para alguém de alguma forma. Você falou isso e eu falo muito essa frase. Eu nunca me imaginei sentado numa mesa assim. Porque primeiro que a gente não sabia nem que ia existir o YouTube, né? Que a pessoa que estava falando ou era na rádio ou era na televisão. E eu lá atrás, criança, com uns 12, 13 anos, eu, em cima do escritório do meu pai advogado, em cima do escritório da advocacia do meu pai, tinha uma rádio AM. E às vezes eu ficava lá, às vezes cobria a secretária que não vinha, eu ficava atendendo o telefone. E meu pai queria me matar porque o telefone tocava e cadê o Danilo? O Danilo estava lá na rádio vendo o cara apresentar o programa e eu ficava deslumbrando. E hoje eu tô aqui tendo essa mesma voz, mas numa outra proporção. Só que eu só fui enxergar isso como pessoas como você e pessoas que sentam aí. Porque se eu for perguntar pro que tá muito próximo, eu não ia evoluir. Que besteira isso que vocês fazem. Era boa parte das pessoas ao nosso lado, infelizmente. É uma besteira ter mais de 280 episódios e saber da história de mais de 200 pessoas, né? Porque algumas pessoas passaram 2 vezes aqui e um insight, uma coisa que essa pessoa dá. Se você que está em casa aí consome muito podcast, não só o nosso, consuma vários podcasts, só que é como se fosse um livro. O que tem de conhecimento aqui é isso. Mas você tocou num ponto aí que eu acho interessantíssimo. A gente está falando da época para fazer isso, da idade para fazer isso. Eu tenho 54 anos, né? É um menino. Novo. 54 anos. Parece, mas não, eu tenho 54. Não parece, mas eu tenho 54. E aí você começa a ver umas histórias que começam a te incentivar por causa de idade. Por exemplo, se você pegar a história do KFC, como é que ele começou, vocês devem saber, o Coronel Sanders. Sim. Ele tinha quase 70 anos de idade. Se você pegar o Henry Ford, da Ford, ele tinha 50 e poucos anos de idade. E se você começar a pegar algumas empresas ou algumas multinacionais que hoje arrebentam de fazer sucesso, não são todas,
mas algumas você vai ver que o empreendedorismo começou tarde para essas pessoas. Então, eu vejo, às vezes, uma pessoa que tem 60, 70 anos e quer começar, por exemplo, a aparecer num digital, quer começar a aparecer no YouTube, quer começar a aparecer no Instagram, tem o meu apoio. Tem o meu apoio. Porque eu vou falar que até antes, um pouquinho antes, o canal que eu menos via era o YouTube. Eu vi Instagram, vi Facebook. Instagram, Facebook, Instagram, Facebook. Quando eu comecei a ver o YouTube, os conteúdos que ele entregava, o que ele me passava, eu apaixonei. Aí hoje eu só vejo o YouTube, faço ao contrário. E o Instagram em segundo. É Já está no simples. YouTube? Não, ainda não. Vou estar, hein? Vou estar, logo, logo. É simples. Se a pessoa quer te ver ali 1 minuto, 1 minuto e meio no Instagram, você acha que se você tiver um conteúdo de 10 minutos, 20 minutos, meia hora e ela já simpatizou com você de alguma forma, ela não vai te consumir? Sim, com certeza. Aí você já não fidelizou essa pessoa? Com certeza. Para você conseguir ofertar, fazer ela virar um lead ou simplesmente criar uma comunidade, é muito mais simples. Você só mudou o formato, o tempo de permanência na tela da pessoa. Eu até um tempo atrás, e outra coisa que eu faço também, que nem eu caí nas graças de um cliente por causa de uma atitude que eu tive. Né? Teve aquela enchente no Rio Grande do Sul, que arrasou no Rio Grande do Sul. E aí o que acontece? Para variar, o monopólio, né, se instaurou aqui. Por exemplo, quem quisesse trazer doações de fora do país, você tinha que fazer ou com 2 despachantes só, 2 despachantes do Rio Grande do Sul, e você enviar eles ou para a Casa Civil do Rio Grande do Sul ou para o Estado do Rio Grande do Sul. Tá. Eu, como sou meio crica, eu peguei a lei. Em nenhum momento a lei fala que eu tenho que usar esse monopólio. E aí eu falei para o cliente, falei assim, olha, pode trazer que eu garanto. Aí eu começou a trazer isso daí. Aí eu fui num lugar, no outro, como é que faz. Até que eu consultei um advogado. Falei assim, olha, a legislação está aqui, dá uma lida para mim, já prepara o mandado de segurança. Porque não diz em nenhum momento que eu ou a empresa que eu trabalho pode ajudar. Esse monopólio não existe. E aí eu fui. Aí o primeiro parecer do fiscal da aduana foi dizendo assim, olha, porque assim, eles leem uma cartilha, né? Só pode trazer por esses 2 despachantes, não sei o que lá. Aí eu retoquei com a lei. E falei que já estava pronto com o mandado de segurança. O fiscal olhou, falou o seguinte, tudo bem, vamos conferir para ver se é doação mesmo. E liberou e entreguei. Aí eu fui aonde eu tinha me consultado e mostrei a entrega. E falei para eles, falei, olha, vocês têm que parar de ler cartilha. Eu falei para um auditor fiscal, vocês têm que parar de ler cartilha. Se a legislação permite que a gente faça isso, a gente tem que fazer. A gente pode fazer, a gente tem esse direito. Entendeu? Então, é assim, às vezes você fica engessado com alguma coisa e simplesmente ela está dizendo ali que você pode fazer de outra maneira, porque permite. Você tem uma empresa de importação e exportação. Também. Certo? Então, por isso que você comentou. O que te fez? Isso pode ter sido um gatilho. O que te fez começar a querer colocar a sua voz? O que te fez começar a querer aparecer mais, dar mais conselhos? Vamos falar de conselhos no começo. Porque da maneira que você falou agora, fica claro que as pessoas elas não sabem quase nada sobre nada. É isso. É redundante, mas é nada sobre nada. Algumas coisas. E a gente tá aqui com a voz para, às vezes, dar um toque em algumas coisas que mudam a percepção dessa pessoa. Entre valores, entre espiritualidade, que a gente estava conversando, entre negócios. Porque o que você falou, olha isso. Não é uma brecha. É a lei. Sim. Que todo mundo tá seguindo uma cartilha que alguém escreveu e falou assim, você tem que fazer isso aqui. Exatamente. Olha, essa caneca, é só nessa caneca que você pode tomar. E eu já destaco outra coisa, já ficou uma característica dele. Ele entende muito bem sobre regras e que cada um tem a sua. Não quer dizer que ela é a única verdade absoluta. As minhas regras são diferentes das suas, que são diferentes da dele.
a regra que foi colocada para ele, ele não disse simplesmente um amém. Ele não acatou. Ele virou e falou, não, existe possibilidade de ser de outra forma. E ele foi de encontro a isso. E eu pratiquei. Por quê? A gente, é o que eu falo da zona de conforto até. Então, por exemplo, às vezes alguém te impõe algo. Aí você tem que ter um conhecimento, tem que ter sair da zona de conforto, verificar se aquilo que estão te impondo realmente para por ali. Não tem uma brecha no bom sentido. Não tem uma brecha, não tem uma legislação que fale ao contrário. Não tem algo. Então, como eu fiz direito também, aí eu já coloquei o juridiquês em pauta. E eu fui atrás dessa lei, e essa lei não permite, lei de doações, não diz que você tem que especificar com quem você pode doar. Tem que ser doação. Ok. Foi feita a conferência? Doação. Então entrega. Entendeu? Ajudamos milhares de famílias. Foram containers e containers de doações. Pessoas lá dos Estados Unidos se comoveram com a situação do Rio Grande do Sul. E a gente fez isso. Eu não aceitei. É isso que muitos não fazem. Eles simplesmente aceitam. Como você perguntou, como conseguir... como conseguir não, vamos elaborar dessa maneira. Como eu tive essa vontade de começar a aparecer no digital, de ensinar. Eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre fui inconformado com a situação de, por exemplo, se você não... Eu tinha como base o inconformismo. Porque o que acontece? Se você aceita tudo o que está ao teu redor, ok. Isso é um direito seu. Eu sempre fui inconformado, cara. Eu sempre quis ganhar mais. Eu sempre quis ajudar. Eu sempre quis envolver pessoas ao meu redor para o bem. Eu sempre quis alavancar a minha empresa. Eu sempre quis escalar o meu negócio. Então, eu sempre fui uma pessoa inconformada nisso daí. Eu não aceitei. As pessoas ao meu redor, algumas, aceitaram. E estão lá, vivendo a vida delas. Não acho errado, cada um vive a sua vida do jeito que quiser. Mas eu acordei, eu me libertei da mesmice. E até hoje, eu sempre vou ser uma pessoa inconformada com situações. É isso que me faz, é isso que me move, esse é o meu combustível, o inconformismo. Certo? Tem pessoas que não, tem pessoas que aceitam a situação e estão ali, não, eu estou ganhando meu dinheirinho, não, é dessa maneira, tá bom, é dessa maneira. Se não fosse meu inconformismo com essa legislação, eu falava, tudo bem, faz com o despachante lá, pelo menos estamos doando, né? Não. Por que a gente tem que doar dessa maneira? Se existe a legislação que diz outra. Eu fui, aquele momento, eu fui inconformado. Eu me senti inconformado. Eu falei, não, peraí. Existem outras maneiras de você resolver isso aqui pela legislação. E foi o que eu apliquei. E acabou. Simplesmente receberam as doações. Foram vários contêineres, nem lembro, tem a quantidade, mas foi bastante. Eu fazia o processo aqui, a logística toda, e entregava lá. Para as pessoas que precisavam. Mas eu não me conformava que tinha que ser daquela maneira. E quando eu apresentei para um advogado, que é amigo meu, ele é mestre em direito aduaneiro, portuário, marítimo, ele falou, não, você está certo. O mandado de segurança já está pronto. Se alguém te negar, a gente já entra judicialmente. E foi isso que eu fiz. O inconformismo é o meu combustível. É o que eu digo para todo mundo. Teve problema? Tentaram alguma coisa ou você foi sossegado? Nenhum, porque o mandado de segurança já estava na gaveta. Era só alguém tentar que ele já ia entrar e eu tinha certeza quase que absoluta que ia ser deferido esse mandado de segurança. Quando você fala do inconformismo, é uma palavra muito boa. Eu falo que eu meio que estou numa onda da minha vida que eu sou meio que imparável. Imparável também é bom. Eu tô... Tipo, você fala não pra mim, parece combustível, sabe? Você fala não vou conseguir, vira combustível. Porque eu tô começando a olhar com outros olhos, porque eu só escuto agora. E é feio dessa maneira que eu vou falar. Não é feio. Mas, cara, eu vou escutar muito se essa pessoa construiu algo que é o que eu tô querendo. E aí ela fala, esse caminho não vai dar certo. Só
Porque se ela chegou onde eu quero chegar, aí eu vou olhar e falar, peraí. Ela foi até lá. Até depois em off eu te conto uma aqui, que eu não concordei com uma pessoa que tá tomando uma atitude. Eu não concordei com a atitude que ele tá tomando. Eu falei, se fosse eu, falei pro nosso mentorado, se fosse eu faria diferente. Mas tá escutando ele, o cara é 1000 vezes maior do que eu. Eu não iria por esse caminho. Vamos ver. Aí aquele negócio dentro do Danilo fica assim. Nossa, se não der certo, vai ser aquela hora que eu vou falar, opa, tá vendo? Falei, né? Porque eu vejo de uma outra maneira. Você concorda comigo que é muito mais fácil qualquer pessoa que ela é estourada na internet, ela fazer qualquer coisa dar certo? Sim, Qualquer coisa. qualquer coisa. Se ela montar um canal do zero, ela vai ter resultado. Se ela já tiver uma certa audiência, Eu tranquilo. tenho uma audiência super boa, aí a gente resolve montar um podcast com o Carlos, tá? O que vai ser? Muito mais fácil, eu só sou conhecidaço, estourado, milhões de seguidores. O Carlos vai estar do meu lado, as pessoas vão vir assistir o podcast por conta do Danilo e da Tauta. Ou vice-versa, se fosse você o estourado. Agora, se eu falo pra você do nada, faz uma coisa assim, você não vai ter o mesmo resultado do que essa pessoa, esse player grande tem. Isso é na vida, é pra qualquer coisa. Então eu comecei a entender lacunas, por isso que eu falo que eu sou meio imparável. Lacunas, eu e a Tauta, a gente tá começando a falar, peraí, essa pessoa aqui, não, eu não acho que é por esse caminho. Porque a gente começa a ser curioso. É isso aí. E fazer, ver se dá certo. Agora, se a pessoa provou pra mim, ela fez, ó, cara, eu olho pra ela, ela construiu, opa, peraí. Esse cara é bom. Esse cara chegou aonde... Eu escutei esses dias, o Mr. Beast é um dos maiores YouTubers do mundo. Sim. E aí ele foi num podcast, cara. E aí esse podcast apareceu pra mim, ó, conselho pra todo mundo, chama o Diário de um CEO. É um podcast gigantesco dos Estados Unidos. Hoje ele já é dublado aqui, então já funciona. Cara, o cara entrevista só... Foi o Mr. Beast, foi o Tony Robbins, né, mano? Oprah. Oprah, sensacional. Aí você vê como que o cara chegou lá e como que ele tá fazendo. E aí o Mr. Beast falou, cara, eu fazia live pra ninguém. Só que eu pus na minha cabeça que eu ia ser o maior. E ele conseguiu chegar lá. Esse cara tem um bom conselho pra dar pra você do que como fazer algo no YouTube. Então, se esse cara, por isso que todo mundo que tem curso, as coisas que tem resultado realmente, que não são a galera, os gurus, eles vendem muito. Porque tem resultado. Então, o Carlos como empreendedor, se ele for dar conselhos de alguma empresa que você já teve, tanto a que teve sucesso e a insucesso, você tem o que dar um conselho. Só que parece que as pessoas querem conselho do cara que está mais na mídia, que está mais aparecendo, ou que é o que finge que é o melhor. E não é. E se você tem a propriedade para poder falar do teu conhecimento, para falar daquilo que você teve êxito ou não, certo? É muito mais viável. Só que depende muito da audiência. Às vezes a pessoa não tem conhecimento nenhum, nunca teve nada na vida, mas o cara tem milhões de seguidores, pronto. Ele tem mais propriedade, que nunca viveu isso, do que o Carlos, que já viveu várias coisas, certo? Mas por audiência. Né? A gente vê hoje também, a gente vê até em podcasts, tá? Não quero dizer nomes aqui, pelo amor de Deus, mas tem podcasts aí que tem milhões de seguidores, mas que eu acho sem conteúdo nenhum. E não é um só que eu estou falando, tá, gente? São vários. Eu estou falando de vários. Agora, o que acontece? Esse é o meu entendimento. É o meu entendimento. Quem quiser seguir esses podcasts, siga tudo, mas eu não tenho vontade nenhuma. Para mim, não tem conteúdo. Pro que eu quero, pro que eu almejo, entendeu? Para minha espiritualidade, não consigo ter... eu não consigo ter vontade de seguir um podcast desse. Um programa, alguma coisa do tipo que não me gere conteúdo. Um amigo nosso falou pra gente assim, como vocês estão ganhando dinheiro com o podcast? Ele tem um podcast grande. E ele brincou assim, pô, vocês estão ganhando mais dinheiro do que eu. Como que vocês estão conseguindo? Eu falei assim, porque eu faço negócios no meu podcast. Ele olhou pra minha cara, eu falei, não é só o anunciante, eu faço negócios ali dentro. Muitas pessoas que saem dali, a gente sai executando negócios, ou eu faço indicações, é o network. Ele ficou me olhando como quem diz assim... E não é só sobre networking, são só 12 formas de monetizar. A gente recebeu uma palestra do Joel que ele fez 6 formas de monetização. Falei, bom, dá pra cabeça dele pensar um pouquinho mais, porque a gente tá em 12.
Mas às vezes a 6 é devido ao conforto e já a notoriedade Às vezes que ele uma tem. dele faz as nossas 12. Faz, exatamente. Mas aí a gente deixa pano pra manga pra outra situação. Eu vejo assim, hoje o marketing mudou muito, tá? Então, até uma frase do Flávio Augusto, que ele tá dando uma palestra e ele fala, o marketing é isso daqui, ó. É o network. Tinha o quê? 200 pessoas na mentoria dele. O que acontece? Quando foi em dezembro, eu fui numa mentoria, tá? No Vende-se, que era o Caio Carneiro e o Flávio Augusto, que iam palestrar lá. Claro, eu gostei da mentoria toda, foram 2 dias intensos, né? E eu fiz network ali e gerei negócio ali. A marca da minha empresa, eu não tinha nem ideia de registrar. E aí uma pessoa lá dentro mexia com marcas e patentes. A gente fechou um negócio ali. Um outro queria importar alguns cadernos para dar de brinde da China, uma quantidade grande. Fechamos o negócio, importei para ele. Entendeu? Tem um outro agora que quer fazer importação de umas... Ele mexe com planejado e ele quer uns puxadores diferentes que tem e eu já estou em negociação com ele. Então, quer dizer, isso gera ali dentro, né, o network que você precisa. Mas por quê? Porque você está todo mundo no mesmo ecossistema, está todo mundo no mesmo ideal, está todo mundo no mesmo formato, está todo mundo querendo aquilo, né, que os palestrantes falam. O caminho. Esse é o caminho. O caminho é esse. Vamos fazer esse network. Então, e aconteceu. Agora, se eu estou num ecossistema diferente, será que geraria algum negócio? Será que geraria algum tipo de atitude, algum tipo de atividade, algum tipo de... Por exemplo, minha marca, hoje ela está registrada, mas não estava. Então, teve uma pessoa ali, eu falei marcas e patentes, ela se apresentou, tal, pronto, acabou. Então, é muito importante hoje, o ecossistema em que você se relaciona. Eu acho importantíssimo, né? Porque você começa a ver, por exemplo, às vezes que eu estava com a empresa, aí fechamos, quebramos, tal. A partir do momento que eu acredito que eu estou com o ecossistema e o network com pessoas certas, eu acredito que vai ser bem mais difícil agora eu não ter um êxito. Entendeu? Porque eu estou buscando isso e porque eu estou me relacionando com as pessoas certas, sabe? Pô, eu até falei outro dia, com a minha esposa, nunca me imaginei num podcast. E hoje eu estou aqui. E quem sabe outros futuros em outros podcasts, assim, mas hoje eu tive que destravar algo que me travava disso, que é aparecer perante o público, mostrar quem você é. E a gente está tendo muito esses insights das pessoas aparecerem, começar a se mostrar. Se você não aparece, se você não mostra, se você não fala o que você faz, se você não dá a sua opinião, se você não vai para o mundo digital, você está deixando dinheiro na mesa. Cara, você fala muito bem. Você... Nunca fiz oratória, hein? Tem autoridade no que você fala. Obrigado. Tem uma voz de Todo locutor meu. de rádio, muito boa. Mas você passa confiança. Era a palavra que eu ia falar, confiança. Porque eu acho assim, às vezes é o que eu falo do conteúdo que você tem, certo? Eu já passei por isso. Eu sei como é que é difícil você empreender. Eu sei como é que é difícil você se situar com pessoas, tá, que estão na mesma vibração que você. Eu sei como é difícil você mudar a mentalidade. Tá? Eu já escutei de pessoas, às vezes, que você fazer uma mentoria que você pagou 15, 20, 30 mil, para que você fazer isso? O que você está fazendo lá, eu sei falar, isso não é para você. Eu sei falar para você o que eles falam. Só tem uma diferença. Teve coisas, quem falou para mim foi Flávio Augusto. Foi Caio Carneiro. Se você não impactar com isso, se você não tiver, se você não absorver aquilo que você tem ali na tua frente, então você foi para lá por nada.
Num momento que se fala tanto sobre networking, sobre rodada de negócios, para você o mais importante quando você está presente numa reunião dessa é falar ou ouvir? Eu vou falar. Vou dizer. Quase entreguei. Eu gosto mais de ouvir. Porque é o seguinte, como você falou, eu, graças a Deus, sei me prostrar bem e sei falar bem. Tá? Tenho conhecimento, tá? Não sou expert, mas eu tenho conhecimento. Agora, você ouvir, você tá ali propenso a ouvir coisas novas que você não tinha ideia do que poderia mudar uma chave a mais em você. Ou de ter um insight. Ou a pessoa falar algo, já aconteceu comigo. A pessoa falar algo que eu fiz assim, meu Deus, era isso. Era isso que eu precisava ouvir. Aí você ouve, só que assim, põe em prática. Ouça, tá? Mas não guarde isso com você, põe em prática. E se você puder espalhar conhecimento, perante isso, espalhe. Conhecimento não pode ficar só com você. O conhecimento ele tem que ser dividido, ele tem que ser passado adiante. Então, às vezes, quando eu vou numa reunião de negócios, se você vai numa reunião de negócios, eu prefiro mais ouvir. É bom você falar isso. Eu vou fazer o quadro com você do Convidado Convida. E esse quadro, ele surgiu de eu estar escutando um podcast. Foi feito algo nesse podcast. Eu estava cortando grama. Eu parei. Voltei e falei, de novo. Falou, eu parei tudo que eu estava fazendo. Fui, anotei. Eu falei, eu acabei de ter um insight que vai resolver uma das maiores dores que na época eu tinha com o podcast. Que era convidados bons. Aí eu parei, falei, consegui. Aí eu comecei a aplicar isso, não funcionou. Eu quis desistir, ela olhou pra mim. A ideia é muito boa, você vai continuar. E acho que depois de uns 2 meses, fluiu que... Tem até episódio que eu não faço o quadro porque eu não vou ter agenda. Que é o Convidado Convida. Eu vou fazer com você agora, para as pessoas, quem já acompanha a gente já sabe. Tem um quadro que eu não inventei, então todo mundo já sabe. Eu peguei de algum lugar uma ideia, que é o Convidado Convida. Eu peço para quem tá aqui com a gente, mandar um áudio, um vídeo, o que for, para uma outra pessoa que faça sentido ela estar sentada nessa mesa do Acordo Podcast. Por que eu pergunto durante o episódio? Porque daí você não vai falar que o episódio foi tão ruim assim, né? Então não tem... Ou você vai mandar um áudio, ou você vai mandar num grupo que não esposa. existe. Você vai mandar pra sua esposa, ela não vai entender nada, daí depois você explica. E aí, a única coisa que eu peço é que não exponha o nome da pessoa em momento algum, o nome, quem é, justamente para que, além de não criar expectativa pela nossa parte, também não expor uma pessoa que às vezes ela possa não vir. E fazendo isso, eu resolvi uma das maiores dores. Que era o quê? Convidado. Hoje, graças a Deus, o podcast está mais relevante. Não é isso. Mas quantos outros podcasts não poderiam fazer a mesma coisa? Entendeu? Então, mas não foge. Você vai ter que mandar esse áudio. Vou ter que mandar áudio agora? Agora. Ah, meu pai do céu. É tipo agora. Você pensa numa pessoa... Quem que eu vou... Aí você pega o seu telefone e fala, fulano ou Beltrano, estou aqui no Acordo Podcast. Coleguinha, amigo, amiga. Eu acho que faz total sentido para você também. Vim falar aqui um pouco da sua história. Se você tiver interesse, eu te passo mais informações e... Tem que mandar pra alguém. Tem que mandar agora? Agora. Aqui é quem sabe faz ao vivo. Bom, deixa eu aproveitar enquanto ele procura ali na agenda dele, porque o networking ali é tão grande, mas é tão grande que ele não sabe. Mas depois, se quiser mandar para 10 pessoas, você manda, tá? Já vou pedir, por favor, para você deixar um comentário pra gente. Se você ficou com a gente até o momento, a gente adoraria ter o comentário, porque hoje o motor de distribuição orgânica do YouTube, eles não se contentam mais com a curtida, é o comentário. Então, pode deixar comentário, manda beijo, manda emoji, manda qual foi o maior insight que você teve sobre esse episódio, mas... Comente sem moderação, por gentileza. E na descrição desse episódio tem um link. E se você quer participar do nosso podcast, quer ser um anunciante, tá? Quer ter sua marca aqui, tem um link com um formulário, você preenche ele, tá? Que alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você e tirar todas as suas dúvidas. E eu também, no episódio anterior, eu já fiz isso, estou fazendo de novo, a Thalata vai me matar.
mas eu acho que a gente tem que colocar as ideias em prática. Vai ter um formulário também, se você quiser assistir um episódio aqui na nossa plateia, comparecer aqui no Acordo Podcast e assistir ao vivo a nossa gravação, também tem um link aqui, tá? Para você preencher o formulário, para ver se faz sentido para você e a nossa equipe entrar em contato. Te matar não te mato não, amor. Só É que eu fico tendo várias ideias, depois você fala, eu quero ver como que vai ser. eu só te sufoco com vários beijinhos. Oba! Tá vendo? Pronto. É bom que minha mulher vai assistir e também ela pode ter essas ideias, é maravilhoso. Já tá com o alvo na mão? Ai, meu Deus, tô. Então, grave seu áudio ou vídeo. O que você quiser. Manda agora. Já. Mas não fala o nome da pessoa. Tá. Fala, meu querido, tudo bem? Eu sou o Carlos, você deve me conhecer. Faço parte do grupo do Neto, tá? E eu tô te convidando para você participar de um podcast, tá? Aqui na cidade de Atibaia, chamado O Acordo. Topa? Como diz o Silvio, topa ou não topa? Isso aí. Aí se a Pronto. pessoa te responder... Daí depois você explica pra ela como foi a experiência, como funciona. Aí se a pessoa achar interessante, A gente aí entra você em contato. conecta. Mandei, hein? É, isso a aí pessoa existe, tá? Aí Não- você conecta. Apaguei o áudio. Eu vi, acho que ela não me respondeu, mas tudo bem. Pois. Espera, não. Depois agora é só em off. Agora a gente faz o ao vivo pra pessoa não Não, fugir. e o engraçado como ele realmente foge às regras. Ele não mandou pra alguém que ele de fato conhece, ele mandou Mandou- pra um desconhecido. Não, Só eu pra conheço. ver. Ah. Eu conheço. Mas como é que você pergunta pra pessoa se ela lembra de você ou não? Porque tá Não, num porque ela não é minha amiga direta. Ah, entendeu? entendi. A pessoa não é minha amiga direta. Ela me conhece. Inclusive, eu tenho até foto com a pessoa pra provar que ela existe. O Carlos é uma pessoa ousada. Ousada. Tá? E Mas eu tem que ser. Nessa vida você tem que ser ousado. E posso te falar, depois em off eu vou contar um negócio. Eu falei 3 coisas já que eu vou contar em off, né? Depois eu vou esquecer. Deve 5 ser, já? é. 5. Já falou 5? 5. Porque é que eu não fico dando... Porque é chato, porque você expõe pessoas, né? Mas a minha cabeça mudou por tapas de pessoas por causa disso. Cara, você tem que ser ousado. Não, cara, você tem que ser intencional. Você não pode mais fazer dessa forma. Você tá com medo do quê? Tanto que da palavra aí que você falou sobre ousadia, quando você virou e falou sobre uma roda de networking, de mais ouvir, eu percebi sim que é necessário ouvir as pessoas, porque hoje o que elas querem é ter alguém ali para acalmar ali o coração dela e ela poder falar a respeito sobre a dor dela ou o momento do negócio dela. Mas quando eu estou inserida numa roda onde tem mais homens, eu não fico quieta. Eu sou a primeira a falar. Eu ouso falar para não ficar ali naquela roda que eu sou apenas um rostinho bonito. Então eu já Sim. me coloco na questão de falar a respeito, porque aí já fica claro a questão de respeito, de limites, e se alguém quiser saber sobre o meu trabalho, aí ele chega de uma forma totalmente diferente. Eu penso da seguinte maneira. Eu falo mais por ouvir, né? Porque às vezes é que nem você falou. Às vezes a pessoa está com alguma dor, ela está com alguma coisa que ela quer expor. Certo? E, pô, eu como cristão, eu tô aqui para servir. Eu tô aqui para ouvir, eu tô aqui para dar um apoio, eu tô aqui para ajudar a pessoa. Então, muito mais importante para mim eu ter essa condição de ouvir do que falar. Porque eu falar, você já sabe o que você vai falar. Você já sabe. Como também depois você pode falar um pouquinho para a pessoa ali saber das suas dores, porque você vai ter também. Mas muito mais no sentido de você ouvir o que aquela pessoa, às vezes, ela está querendo algo que você pode dar de prontidão ali. Uhum. Uma palavra, um conselho, às vezes uma ajuda, às vezes a pessoa quer um conselho, vai assim, um direcionamento. Você dá. Está próximo, está do teu lado. Então, eu prefiro mais ouvir. Falar é bom, mas ouvir, preferência minha, tá? Eu gosto mais de ouvir. Eu falo demais. Demais. Ah, eu gosto Mas também de falar. uma coisa que me fez bem foi o podcast. Porque eu e a Tabata, a gente sempre pensou aqui que é 80 você e 20 a gente. É muito mais a gente escutar. E claro, a gente, como um comunicador, tem que saber fazer a pergunta, entrar no momento certo, tudo. Mas a gente vê muito podcast que a galera atropela e o host quer falar mais que o convidado. Então, pô, faz sozinho.
entendeu? Às vezes quando eu e a Tabata a gente quer falar de um tema sobre podcast, eu não vou trazer outra pessoa aqui pra falar. A gente entra ao vivo ou grava, eu e a Tabata falando sobre podcast. Aí é só os dois conversando. Então a gente foi entendendo isso aos poucos. E o podcast, ele conseguiu fazer com que eu, tanto ao vivo quanto na gravação, escute mais do que eu falo. Agora, no off, eu falo pra caramba. Normal, Você isso sabe, daí. né, amor? Quanto eu falo, Não, né? o Pecado. Danilo queria... Ele ficava doido comigo, que eu olhava pra ele e falava assim, você sabe qual é a maior virtude de um bom comunicador? A primeira vez ele olhou e falou, qual? Eu, saber ouvir mais do que falar. Por quê? Sabe porque eu falo muito? Que não sei o quê. Aí, umas 2 vezes eu olhei pra ele e falei, você sabe qual é a virtude? Não vem com essas historinhas de coach. Aí eu parei porque eu vi que ele tava ficando Não bravo. adianta, a mulher tem sempre razão. Sempre tem razão. Eu em casa não tem jeito, eu sou... A minha mulher, ela fala, entendeu? E eu... Tá bom, tá certo, você tá certa. Pra quê? Exato. E pior, no fundo, elas têm razão. Então não adianta você chegar e ficar querendo Não. bater de frente com algo que você vai perder. Não adianta. É isso? É isso, meu bem. Eu espero não ter causado intriga no caso. Não, agora... Não, qualquer coisa, daqui 2 horas ele tá te ligando chorando aí. Me Tem um ajuda quartinho aqui, aí? Cadu! Me volta aqui. Eu posso fazer um final de semana aí na sua casa. Como que tá aí? Como que tá a sua agenda? Eu quero conhecer a sua empresa, né? Você vai dar essa desculpa. Me põe no container e me manda embora. Cadu, nosso tempo tá chegando ao fim, mas a gente vai precisar se conectar e falar muito mais a respeito, porque ficou só aqui pra mim importação e exportação e comércio exterior. E a gente só pincelou em alguns momentos a questão do teu negócio. Mas o teu negócio, a alma do teu negócio é você. E as pessoas já entenderam muito mais sobre valores, que é o que rege a sua empresa, porque é você. Você não está ejetada da empresa, você faz parte dela. Então, a gente vai se ver novamente, vai estar conectado, tenho certeza disso. Mas agora é o momento de você mandar beijos, abraços, fazer pitch, enfim, colocar aí o número da conta para transferência e tudo Pix mais. Eu mando quantos quiser, aqui não tem problema. Não, eu quero, em primeiro lugar, agradecer vocês pelo convite, tá? Eu não estaria aqui hoje se vocês não me convidassem. Então, primeiro vocês. Quero agradecer também meus amigos que vieram aqui, Samuel, Dani, né, que vieram aqui hoje também para começar a me deixar famoso na internet. Isso aí. Eu falo isso com brincadeira porque ainda não, assim, quando eu ver o resultado mesmo é que eu vou. Minha família, esposa, né, a Teca, minha filha Maria Luísa, que mais eu mandar? Abraço também pro Neto Pousa, porque ele é um dos responsáveis. Tem um vídeo dele aqui pra nós. Tem um vídeo dele aqui pra Tem nós. vídeo dele? Mentira que ele mandou. Ele mandou. Ah, eu não acredito, cara. E sempre quando ele tá comigo, né? Porque assim, ele sabe muita coisa minha, já que eu já falei pra ele tudo. Aí ele começa a falar assim, não, põe um vídeo ali de você fazendo isso, fazendo aquilo. Porque há muito tempo atrás, né, que eu falo, eu participei de um programa de humor. Eu fazia, né? E aí o que acontece? Eu estava numa depressão profunda quando eu fazia esse programa de humor. Uma depressão. E a principal responsável por me tirar disso foi minha esposa, que na época a gente era noivo, né? Então, o que acontece? Ele sabe, toda vez que ele está em algum lugar, fala assim, Carlão, põe aquele vídeo lá, põe aquele vídeo lá. Então eu devo muito a essas pessoas, sabe? Deve ter mais pessoas até que eu esqueci aqui, me perdoem quem eu esqueci, tá? Mas são pessoas importantes na minha vida, pessoas que fazem parte de tudo aquilo que eu estou almejando, tudo aquilo que eu já conquistei e que eu vou conquistar mais. Então, para todas essas pessoas, um beijo, um abraço. Pode deixar o Pix? Pode deixar também. Ó, quem ele esqueceu, você deixa aqui nos comentários. Esqueceu de mim. Esqueceu, pode falar. Aí o Carlos vai lá e responde. Não, eu respondo ou então eu já mando no direct, eu mando o WhatsApp direto. É melhor. É bem melhor, tá vendo? Porque daí, aí não erra, não tem problema de errar. Entendeu? Mas é isso daí. Então, eu agradecido mesmo por contar a história aí, que foi maravilhoso aqui o tempo. Agradeço vocês, sou super simpático, você, sua esposa, né? O seu filho também. Então, eu só tenho a agradecer, cara. Na minha vida, eu acordo de manhã,
agradecendo e vou dormir agradecendo. Todo dia, todo dia. Eu acordo, agradeço a Deus. Eu vou dormir, agradeço a Deus pelo dia. Cara, isso muda o jogo da nossa vida, né? Todo dia, todo dia. Não tem um dia que eu não deixo de agradecer. Eu falo pra Tabata muito que agradecer... Antes, a gente não é que a gente era ingrato, né? A gente acaba esquecendo de agradecer. A gente não pôs como prioridade. Sim. Né? Agradecer por ter acordado, agradecer por ter uma família, agradecer por conhecer pessoas, estar com pessoas. Não é só agradecer por coisas boas que acontecem. É agradecer por tudo, pela vida, né? Então, acho que a gratidão, quando a gente começa a ser grato, a nossa vida evolui. E você que está em casa, não acha que a evolução da sua vida é só financeira. Isso é uma consequência da sua evolução espiritual, da sua evolução como pessoa, como ser humano. Então, acho que uma coisinha vai engatando e puxando a outra. Eu posso dizer que, assim, no meu caso, foi realmente essa fórmula. Eu primeiro comecei a mudar espiritualmente a mentalidade para depois ter um êxito financeiro. Não adianta você colocar a carroça na frente dos bois. Não adianta você mudar esse formato. O formato é esse. Espiritualidade, mude sua mentalidade e o sucesso vem. Exato. E você, Natália, quer deixar algum recado? Eu quero agradecer mais uma vez. Eu adoro quando o pacote ele vem melhor do que a gente esperava. Obrigado. Imensamente grata. Quero falar que estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do Acordo Podcast. Muita novidade no ar. Em breve meu canal aí também acontecendo. E você, meu bem? Eu tô lá na @dancontesini, mas sou grato a estar aqui com pessoas maravilhosas que sentam nessa mesa e nos motivam a continuar, não só o nosso projeto, mas continuar o nosso caminho. Deixa eu só contar um detalhe. Ou qual antes você de quiser. acabar. O que acontece? Por que eu tô aqui hoje também, um dos motivos? Eu comecei a postar no Instagram, porque o Neto um dia virou para mim e falou assim, cara, você tem que aparecer, tem que postar, não precisa aparecer a sua cara, mas posta isso, posta aquilo outro, tal, e postando o próprio clube, tal, não sei o que lá. Aí um tal de Dani Contestini começou a me seguir, cara. Começou a curtir todos os meus stories. Todos os meus stories. Falei, rapaz, quem é esse cara? Eu não conheço. Aí eu fui atrás, aí eu conheci o Acordo. Aí eu comecei a ver os episódios, falei, caramba, esse cara já foi lá. Falei, olha quem foi lá. Eu comecei. E foi assim. Entendeu? Então você vê, o ecossistema, o que envolve. Entendeu? Eu estava no meu story, eu estava sendo marcado não, eu estava sendo clicado ali, eu olhei, cheguei no podcast e hoje eu estou aqui. Isso tudo por conta do Neto, porque a gente é normal quando você conhece uma pessoa que você gosta, você começa Se a eu ver olhar quem é que quem tá no E aí ambiente você vai dela. nas pessoas, você curte, você gosta, você não sei o quê. Isso que você não tinha postado nada do Coringão. Que tivesse postado do Coringão, eu tinha te mas ligado. Isso aí você sabe que é uma coisa assim, né? Eu há um tempo atrás, há muito tempo atrás, né? Eu fazia parte de torcida, tudo. E, cara, eu parei com isso. Eu acho que é o seguinte, cara, só torça. Só torça. Eu já fui fanático, não sou mais. Eu já fui doente. Eu gosto. Eu já cheguei a discutir por causa disso e hoje eu vejo que foi uma das maiores besteiras da minha vida. Então, assim, a gente não pode deixar essas coisas acontecerem pra gente. Eu acho que o principal é Deus na nossa vida. O principal é Deus. Os ensinamentos dele. Exato. Acabou. Sabe? Então, eu percebia que, por exemplo, uma paixão por um time de futebol estava sendo maior que a paixão que eu tinha por ele. Eu falei, não, tá errado. Aí, cara, é um lazer. Parei, não. Acabou. Você tem que levar como um lazer, você gosta. E não vai acabar o mundo se você não assistir um jogo. E eu vou falar, faz tempo que eu não assisto um jogo completo. Porque às vezes eu dou preferência para sair com a família, não sei o que lá. Agora, quando foi a final domingo, eu vi. Aí não teve jeito. Aí eu cheguei... a gente assistiu, né, amor? Assistimos junto, né? Aí não teve jeito. Mas é assim, cara, eu agradeço muito aqui a vocês, aqui o convite. Espero que quando assim, a gente tenha essa ferramenta nova que a gente vai inserir... Vem de novo. Se eu puder vir de novo aqui para falar sobre isso, tudo, vai ser um prazer.
Venha de novo. Isso aqui agora você já faz parte da... Já sabe o caminho, já Só sabe o botar no caminho. GPS já tá aqui. Já sabe o caminho. Você já faz parte do acordo. Então Obrigado, tá obrigado fácil. mesmo. É só isso, E meu você, bem. meu bem? Tô no arroba Dan Contesini lá, tem conteúdo lá. Eu não posso falar, tem conteúdo todo dia, diário, porque a Tata fala que eu sou redundante. Mas tem conteúdo lá praticamente todos os dias, né? Diários. Cadê? Só pra fazer. Mas tem. Vai lá, ó. Tem que falar pra você. Galera, tá Santa Rosa lá no YouTube. Começa a chegar lá, que a gente tá criando um canal novo lá pra Dona Tabata poder ter um canal que ela possa chamar só dela, porque esse eu não deixei. Arrumar minhas peripécias. Eu arrumo pra cabeça e agora eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Então, pros meus mentorados, eu tô dando lição e mostrando que é possível. Skin Agora, the game. Agora nenhum mentorado vai virar e falar mais pra mim, mas será? É difícil, não? Começamos do zero. Exatamente. Fechou? Obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigado a vocês. Meninos, valeu por estarem Meninos, aqui. obrigada. Eu tô gostando Obrigado. dessa com plateia, tá ficando legal agora. Filho, muito obrigado. Te amo. Sem você, nada disso aconteceria, tá bom? Muito obrigado, gente. Então, até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Right.